Se você não é um psiquiatra chapeleiro maluco, graças a Deus, esse vídeo não é pra você. Doutor, meu marido é dependente químico. E eu tenho percebido que ele tem algum problema psicológico além da dependência química. Ele não tem nada. Quem é o médico aqui? Doutor, mas eu vejo que ele tem comportamentos estranhos mesmo sem usar droga. Você não pode investigar? Não tem nada, já disse. Quem é o médico aqui? Mas, doutor, meu marido é depressivo. Ele ouve vozes. Ele fica eufórico mesmo antes de usar droga. Você não sabe nada. Isso não faz sentido. Quem é o médico aqui? Eu fui esposa de dependente químico e venci a dependência química, mas descobri a saída sozinha depois de 18 anos, porque os médicos não ouviam o que eu tentava dizer. Por isso, doutores, eu venho aqui fazer um apelo em favor das esposas de dependente químico ou alcoolistas que têm buscado ajuda no SUS, no CAPS, nas clínicas e que nem sequer são consideradas no tratamento. Quantas esposas têm procurado ajuda e os médicos respondem: não, seu marido não tem nenhum transtorno genético, ele só tem dependência química. Mas ignorar essa fonte de informação que é uma esposa é exatamente o que reforça o domínio da dependência química sobre ele. Olhem só, doutores, as esposas de dependentes químicos moram com esses homens. Elas conhecem rotinas, gatilhos, mudanças sutis de humor, padrões que nunca aparecem num prontuário colhido em apenas 15 minutos. Muitas vezes elas percebem sinais que nem a própria mãe percebeu durante toda uma vida, porque essa esposa tem muita intimidade. Medicina não é uma ciência exata, por isso profissionais da área precisam sair dessa bolha que ouviram sobre dependência química. Já chega, é hora de olhar para a dependência química com uma nova mentalidade. Olha só, dependentes químicos têm diagnóstico duplo e muitos profissionais estão no piloto automático, repetindo que dependência química é a raiz da doença, certo? Mas não é. A dependência química é apenas o sintoma de um problema maior que é o transtorno genético, seja bipolaridade, esquizofrenia, borderline, TDAH ou até mesmo um possível autismo leve. E o corpo é tão inteligente que cada transtorno procura a droga preferida, porque busca o remédio, mas só encontra o anestésico. Muitos profissionais sem conhecimento insistem em tratar apenas a abstinência, e ela é só uma parte do problema. E aí prescrevem remédios que disparam efeitos colaterais terríveis por causa do transtorno genético que ainda está oculto e só agravam o quadro. Quando esse marido dependente químico entra no consultório, muitos psiquiatras leem uma lista de sintomas, seguem a apostila de protocolo e começam a receitar medicamentos que controlam apenas os sintomas, que é a abstinência, a compulsão, sugerindo calmantes que viciam, soníferos estilo sossega-leão, que deveriam ser usados apenas nos picos de descontrole psíquico, mas são prescritos como tratamento contínuo. E outras vezes receitam remédios que potencializam o transtorno por trás da dependência. Com todo respeito, doutores, mas desse jeito muitos profissionais estão tratando apenas os sintomas da abstinência e não a causa que leva ao uso da droga. Não investigam o transtorno por trás do uso, não orientam a família e nem o dependente químico. Estão tratando esse quadro tecnicamente sem olhar para o comportamento e os sinais de um transtorno genético que só uma esposa que convive com esse homem diariamente poderia identificar. Eu sei que acreditam que a dependência química é a doença, e eu sei o que diz a OMS, mas perceba essa lógica. Se a droga sai do corpo em 30 dias, conforme se comprova através do exame de doping, se toda dependência tem a ver com o cérebro dopaminérgico, se transtornos genéticos geram compulsão, e se a maioria das pessoas com transtornos usa substâncias tóxicas, por que é tão difícil entender que a droga é apenas o anestésico e a consequência de um transtorno genético? Desculpem, mas sinceramente, não é possível se chamar de tratamento para dependência química uma conversa de 15 minutos que não investiga a rota de recaída, que nada mais é que sintomas de um transtorno genético. Nós precisamos muito da ajuda da psiquiatria, mas uma psiquiatria desperta. Precisamos de profissionais que saiam da bolha dos protocolos e do que ouvem sobre a dependência química e investiguem melhor o quadro ouvindo a esposa. Essa parceria, esposa mais psiquiatria, é o que realmente pode ajudar essa família a vencer a dependência química. Seguir protocolos técnicos sem olhar para o todo e a lógica que envolve esse quadro da dependência química não vai ajudar. Toda dependência química tem cura se tratar o transtorno genético que faz disparar a compulsão que o leva a se anestesiar na droga. Pesquise sobre isso. Você está falando besteira. Quem é o médico aqui?